E aí, pessoal, vamos a mais uma perguntinha que vocês mandaram aqui pra mim. Cadê o vídeo das aves enantiornites que você prometeu? Eu não esqueci, viu? Primeiramente, eu quero pedir desculpas de verdade mesmo, para esse seguidor que já havia me perguntado sobre as aves enantiornites quando eu tinha aberto a outra caixinha de perguntas. Eu só fiz um vídeo citando, mas eu acabei esquecendo, eu enfiei no rabo mesmo e esqueci completamente de falar. E aí, dessa vez, ele mandou de novo perguntando sobre as aves enantiornites e depois, apesar de eu ter demorado muito tempo para fazer esse vídeo aqui, tá aqui a resposta. Vamos falar então sobre as aves enantiornites, que eu tenho certeza que é um ou outro que conhece esse grupo de aves aqui, tá? Então vamos lá. As aves enantiornites, elas foram um grupo de aves que viveram no período Cretáceo. Foi o grupo mais abundante de aves dentro desse período. Viveram ali entre cerca de 130 a 66 milhões de anos atrás, na mesma época do nosso querido tio Rex. E uma coisa interessante é que se você visse hoje uma ave enantiornite, muito provavelmente você ia achar que é só uma ave comum, moderna, né? Porque elas se pareciam de fato, mas com algumas diferenças. Entre elas a gente pode citar a presença dos dentes no bico, tá? Coisa que nenhuma ave moderna tem. As aves modernas não possuem dentes, né? Os dentes, eles evoluíram para essa estrutura de bico. Ah, mas sei lá, e os gansos que tem aqueles dentinhos, né? Aquilo ali é uma estrutura de queratina, aquelas serrilhas, né? Que tem sim uma função, que é a mesma função dos dentes, mas não são dentes verdadeiros, tá? Os dentes evoluíram para bicos. Outra característica que a gente pode citar são a presença de garras nas asas, né? Para poder segurar as coisas, para poder escalar nas árvores. Uma outra coisa que a gente pode falar é o tamanho da cauda. Ela tinha uma cauda menorzinha, né? O intermediário ali entre as caudas dos dinossauros, das aves modernas. E a gente pode falar também do húmero, a principal estrutura anatômica que dá toda a diferença nesse grupo de aves, que o húmero é invertido em relação às aves modernas. E é daí que vem o nome, né? Enantio, é justamente invertido, né? Ao contrário. E essas aves, elas estavam espalhadas para tudo quanto é canto o mundo inteiro. Tinha na África, nas Américas, na Ásia, na Europa, todos os cantos. Se a gente olhasse para o Cretáceo, o que a gente ia enxergar era uma diversidade gigantesca dessas aves, de médio porte, de pequeno porte, especializados. Todos os nichos ecológicos que são ocupados hoje pelas aves modernas eram ocupados pelas aves enantiornites. Mas aí você pode estar se perguntando, ok, então a gente tinha as aves, o grupo de aves como a gente conhece hoje, a gente tinha as enantiornites há muitos milhões de anos atrás. Caiu o meteoro que extinguiu aí os dinossauros, né? Boa parte dos dinossauros, porque as aves modernas, vocês já estão careca de saber, que são dinossauros porque elas descendem de um grupo de dinossauros terópodes. Beleza. Por que as nossas aves modernas sobreviveram e as enantiornites não? Já que elas eram tão parecidas, já que poderiam voar, fugir do fogo e não sei mais o que. E é interessante a gente pensar porque as pequenas diferenças entre esses grupos de aves fez toda a diferença no processo de sobrevivência. As aves enantiornites, elas eram extremamente especializadas e dependentes de alguns biomas, elas eram dependentes de florestas, elas tinham uma alimentação mais restrita por conta dos dentes, né? Uma alimentação mais especializada, então elas dependiam de alguns insetos, algumas coisinhas, que com a queda do meteoro, houveram diversos cataclismas pelo mundo que ferraram com biomas e com vidas no geral, ferraram com a cadeia alimentar. Então esses pássaros, eles não conseguiram sobreviver a isso. As nossas aves modernas eram aves pequenas, aves que conseguiam ficar no solo, e elas tinham uma alimentação mais abrangente, elas conseguiam comer sementes duras, né? Isso fez toda a diferença, porque a questão das sementes, ela prevaleceu enquanto a vida estava se acabando, né? Ainda tinham sementinhas e essas aves conseguiam se alimentar. Isso aí foi um fator chave para a sobrevivência das aves modernas e, infelizmente, as enantiornites foram de arrasta. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham conhecido um pouquinho aí mais sobre esse grupo incrível de aves e valeu, até a próxima, beijo, fui!